O Donald Trump, falando dele, inicia hoje sua primeira viagem oficial à Ásia desde que reassumiu a presidência dos Estados Unidos. A agenda inclui encontros com chefes de Estado da Malásia, do Japão, da Coreia do Sul e, ao final da viagem, uma reunião bilateral com o ditador da China, Xi Jinping. Mesmo com a especulação, o governo norte-americano não incluiu até agora um encontro com o presidente Lula na programação oficial. Fontes ouvidas pelas agências Reuters afirmam que Trump demonstrou interesse numa reunião com o petista, mas o assunto não foi mencionado pela secretaria da imprensa da Casa Branca. A secretária se chama Karoline Leavitt. Quando não tem uma confirmação de uma reunião entre dois presidentes, os presidentes não se juntam para tomar café. Não se juntam para dizer, e aí, como que está? Aí o Lula mandando, tu-chi, tu-tu-tu-tu. Trump, Lula speaking, nada disso. É para fazer alguma coisa que demonstre uma resolução que possa ser escrita e possa ser divulgada. Professor Suano, é previsível que não tenha reunião porque não tem nada para mostrar de negociação? A primeira aposta que eu fiz foi de que a reunião não ocorreria. Eu continuo acreditando que essa reunião não ocorrerá por algumas razões. Primeiro, o local para ter essa reunião supostamente é neutro, mas o Trump não precisa ir para lugares neutros. Eu lembro do... não está na Ilíada, mas estava no filme, né? Em que o Aquiles falava para os seres humanos normais, dizia assim, leões não negociam com pessoas. O Trump não precisa negociar com o Lula, ele é um leão no processo, ele é o rei da selva. Então, ele não precisa ir para lugares neutros. Na realidade, ele tem que fazer a reunião num ambiente que lhe seja confortável. Qualquer lugar para o Trump é confortável, mas um local que seja que impeça os joguinhos do Lula. E na Ásia, isso o Lula vai poder tentar, de alguma maneira, tirar proveito. Para o Lula, ter ou não ter a reunião indifere, porque, como a Bianca falou, ele não está preocupado com o Brasil, ele está preocupado com as narrativas que ele pode fazer para o seu público interno, que é o público que pode elegê-lo. A preocupação do Lula é exclusivamente eleitoral ou eleitoreira. Ele não está preocupado com isso. Basta que veja as manifestações que ele fez. É muito curioso que ele, além dessa ameaça, quando a Duda falou, e que a Bianca falou assim, vai que não tem nada depois do Lula. Me lembrou da Idade Média, Bianca, quando as pessoas dizem assim, além do mar há o quê? Há o abismo, talvez seja o PT. O PT é o próprio abismo. Ou seja, não tem nada além dele para essa esquerda que tomou conta do poder. Mas quando a gente olha, ele falou, além da ameaça de ser candidato, ele falou as mesmas bobagens de sempre. Falou a questão do sul global. Algumas pessoas falaram, mas isso é um argumento geopolítico. Não, não é geopolítico, isso é um argumento ideológico. Porque não significa nenhuma articulação geopolítica, um argumento ideológico para dizer que ele é o comandante dos pobres, porque supostamente os pobres estão no hemisfério sul. E não corresponde totalmente à realidade. Além disso, o que ele fala? Nós temos que rever o Conselho de Segurança das Nações Unidas, nós temos que modernizar. Não tem que modernizar o Conselho de Segurança das Nações Unidas, porque não se sabe ainda como que o mundo está configurado, o sistema internacional está configurado e quem são aqueles que mandam de verdade. A partir daí você pode mudar o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Aí você vê outra coisa que ele diz, eu fui lá para diversificar a nossa pauta de exportação. É interessante, ele foi o segundo presidente depois do Fernando Henrique Cardoso. Quando você compara os dois governos, o Fernando Henrique foi lá para diversificar a pauta diplomática, comercial e de negociação, porque ele tinha o interesse, ele estava fazendo o saneamento do Estado brasileiro, ele estava se desfazendo das porcarias das empresas estatais e um monte de outras coisas. Não que ele gostasse disso, porque o Fernando Henrique é de esquerda. Mas ele viu a necessidade de você reformar o Estado. O Lula não está indo lá para fazer a mesma coisa. Ele está indo lá, não é para diversificar a pauta, é para confrontar o Trump. E ele está indo num ambiente que lhe é mais favorável. Qual? Ásia. Porque lá ele acha que ele tem benefícios exatamente pela aliança que ele tem com Xi Jinping. Porque se você prestar atenção, o Lula está trabalhando como uma espécie de, não porta-voz, mas pitbull. Só que ele não tem capacidade para isso. Do Xi Jinping, o Xi Jinping só olha e ri. E o que ele fala? Acabar com a unipolaridade e vamos nos dedicar à multipolaridade, onde a democracia se expressa de uma forma maior. É uma outra pauta que ele coloca, quando a gente percebe, diz assim, não é isso que está funcionando. A multipolaridade para ele é dar voz aos organismos internacionais que são dominados ou controlados por aquele que tem maior recurso, que no caso é a China. Em especial se você estiver nos organismos
multinacionais, os organismos internacionais, desculpa, lá na Ásia. Meu professor sempre dizia, o Oliveiros Ferreira, meu filho manda no partido quem paga o aluguel da sede. O que isso significa? Em qualquer organização, manda nele quem paga o aluguel daquilo. Quem é que paga o aluguel? É aquele que tem mais recursos, é a China. Então, o que o Lula quer, afinal de contas? Ele quer apenas ser o porta-voz porque ele está se baseando na força que o Xi Jinping tem. Essa é a razão pela qual o Trump olhou. Por que eu vou estar conversando com esse chihuahua, que é o Lula? É melhor conversar com o próprio Xi Jinping, que é o que ele vai fazer. E ali são dois grandes e eles sabem o que eles querem para os seus países. O que não sabe o que quer para o país é o Lula, porque na realidade o Lula está preocupado apenas consigo próprio. Tem dois comentários aqui. Um deles eu não sei se é um elogio ou não sei. Vocês vão me ajudar. Disse, por fim a mesa ficou bonita. Nós estamos sempre... Se fala por fim, deve ser por Eduardo metade elogio, metade ofensa. É um homem ou uma mulher? Daqui pra cá é elogio. Daqui pra lá é ofensa. Aí depois tem o professor... Muito obrigado. Dice, professor Suano, o melhor de todos, uma sabedoria invejável, no bom sentido. Mas, André, deixando os elogios de lado, que sempre são muito bem-vindos, e a gente faz aí, claro, uma piada nessas briguinhas aqui de comentários, mas é muito bom. A participação da nossa audiência é muito boa. Trump vai se juntar com o chefe de Estado da Malásia, do Japão, da Coreia do Sul e da China. O Brasil não aparece. Te dá alguma ideia de por quê? Bom, primeiro, Segre, é que a gente, você falou, ele colocou por fim, né? Ou por fim a mesa ficou bonita. Deve ser porque, ó, quer ver, joga o plano aberto aqui pra gente ver a mesa toda. Aí, no fim da mesa, por fim. Lá no fim. Não, mas não é no fim. Então, é por fim. Eu acho que eles estão falando do Luiz Arthur. Luiz deve Arthur ser. feio. Agora, pro fim, ficou... Mas, olha, essa questão da Malásia, e, enfim, e também esse encontro, esse possível encontro com o Lula, né? Talvez a questão seja mais simples. Né? Talvez haja um encontro entre eles, porque a gente também está falando aqui de reunião e etc. E aí a gente precisa entender o que eles chamam de reunião. Né? Eles estão chamando 39 segundos de química. Né? Eles estão chamando uma conversa claramente ruim entre o Mauro Vieira e o Rubio de uma reunião, fizeram uma reunião para marcar outra reunião, ligaram um para o outro para marcar, quer dizer, eles estão chamando qualquer coisa de qualquer coisa, então talvez seja possível que haja, sim, algum tipo de encontro, não o encontro que nós esperamos. O ponto é que a gente fica aqui falando de uma reunião como o que a gente imagina que possa ser uma reunião é um encontro em que eles debatam, que eles discutam, que eles deliberem, que eles solucionem alguma coisa. Isso não vai acontecer, mas isso não vai acontecer na Malásia e nem no inferno, porque não há a moeda política para ser negociada. Né? A moeda política são as liberdades. As liberdades não estão na mão do Lula, nem do Mauro Vieira, nem da Janja, nem do Alckmin, nem de ninguém. A moeda das liberdades está na mão do STF. E o STF não senta para negociar nem entre eles. Claro. Né? Um fica xingando o outro. Imagina, então, sentar com os Estados Unidos. Me parece, portanto, que é sim possível que haja algum tipo de encontro, não o que a gente espera, mas o que eles possam capitalizar em cima. E aí você realmente precisa entender a diferença de perspectiva dos dois países. Claro. Os Estados Unidos querem solucionar a questão que é nossa e deles. E o Lula quer solucionar a questão dele, que é meramente eleitoral. Então, se você avaliar por aí, os Estados Unidos têm uma disposição para sentar conosco, e talvez sentem, e o Brasil tem uma disposição para sentar com eles, que é outra, e talvez sentem. Mas é um falando literalmente uma língua e o outro outra. Literalmente. Literalmente. Continuamos aqui com os elogios. Filha Talento disse belas e inteligentes, suponho que se refere a Eduarda e a Bianca, com certeza a nós não. E Henrique Martins disse duas lindas meninas, parabéns.